bastasse a quantidade de hater que deve estar aqui assistindo, queria primeiro saudar os colegas da Polícia Federal, os amigos que devem estar assistindo hoje o programa, queria saudar o Ministério da Justiça, que mantém, vamos dizer, uma audiência leal e fiel aqui ao nosso programa. Quero saudar aqueles bolsonaristas, né, que ficam lá, faz o L agora. Eu não tô fazendo L nenhum, tá? Tô bem tranquilo, não vou fugir pros Estados Unidos, tá? Eu não sou o Alan dos Santos, etc. Não vai rolar, assim como não rolou em outras perseguições. Aqui a gente encara o problema no Brasil mesmo, se precisar puxar cana, a gente leva nosso pijaminha e faz o que precisa ser feito, porque a vida é assim, você tem que ser homem, você tem que arcar com as escolhas que você faz na sua vida, mesmo quando você é alvo de justiça. E jogo que segue, E é o seguinte, sim, a Polícia Federal tem um inquérito aberto contra a gente, tá? Eu terei que depor agora no mês de setembro, tá? Então, no mês de setembro eu vou depor. E vocês tentem imaginar o motivo, né? Um sujeito terá que depor pelo crime absurdo de ter, vou colocar aqui, né, suposto crime, né, porque de fazer uma crítica política ao governo Lula, porque no fundo é isso, tá? Foi efetuada uma crítica política num dia, tá, que o governo estava apanhando demais, porque o governo decidiu, muito corajoso que é, tocar o aborto pra frente, tá? Com base numa malandragem. Havia uma portaria, e eu vou te falar, uma das pessoas que nos alertou e que merece o aplauso de vocês aqui foi o nosso Pirajá. Eu me lembro de manhã, nesse dia, tá conversando com o Pirajá e com a Amanda, e a Amanda pistolaça. Pistolaça, Renan, o negócio do aborto tal. E você, Pirajá, que tava fazendo aqui a live, você tá... A Amanda foi a pessoa que mais repercutiu o assunto no Brasil. Sim. E aí eu imagino que dentro dos radares de gestão de redes que o PT tinha, falaram, aquele MBL tá aprontando. Aquele MBL tá aprontando. Então lá naquele dia, tá? Eu tô tentando reconstituir a história, mas eu tenho informações de bastidores. Lá naquele dia, o governo falou, bota, assim, vê tudo que esse MBL tá fazendo e vamos pra cima deles, vamos tentar achar alguma brecha no que eles fizeram. Tentaram achar brecha na Amanda, inclusive, né, eu tô curioso, a gente vai ter que puxar, porque eventualmente deve ter alguma coisa contra a Amanda. Sim, a Amanda, esse assunto, ela explodiu. Porque a pessoa que mais dano gerou ao governo, falando a verdade, tá? Foi a Amanda Vettorazzo. Porém, o senhor Flávio Dino resolveu, deixa eu recolher o que nós temos nas redes aqui com o nosso monitoramento, e vamos lembrar que eles têm, lá no governo Lula, eles montaram um monitoramento para checar as fake news, né? E aí, como monitoramento deles, que eles chegaram? Eles encontraram uma página de fake news que trata de coisas eleitorais, de esquerda, que nós vamos depois adentrar o mundo dessa página, que é um esgoto. Essa página pegou um print de um título de uma live, não sei se era News ou Análises Renais. Não, um print de um tweet. Um print de um tweet de uma live. Sim. Então era um tweet divulgando uma live com um título que nós sequer usamos na live. E a coisa começa a ficar engraçada aí. Vocês que vocês conhecem a minha piada, muda o título, a live tá flop. Basicamente devia estar flop o começo da live ou o pré-live, e alguém alterou o título, e aí não tinha sequer o print do MBL para os caras poderem colocar no processo. Aí o que eles fizeram? Eles usaram o print de uma página. Eles usaram o print de uma página para fundamentar o processo. Então sequer eles têm, vamos dizer, uma prova nossa, porque quando a live aconteceu com outro título. Então, o que tá bizarro vai ficando mais bizarro ainda, porque o próprio objeto que eles têm ali é um objeto, assim, no mínimo dúbio, no mínimo etéreo, tá? Esse aqui, ó. E é esse aí, a página que eles, assim, o print utilizado pelo Flávio Dino, volto a colocar, o jurista, ex-governador, ex-juiz de direito, ex-ministro da Justiça e atual ministro do STF, Flávio Dino, ele achou por bem usar um print da página Pesquisas e Análise, essa página que é uma página de fake news, defensora do PT no Twitter, uma página, aquele famoso Twitter bosta, para usar como base, e o tweet, né, o print que foi usado para justificar e fundamentar uma perseguição tocada pela Polícia Federal, diz o seguinte: não é piada. No mesmo dia em que o ex-presidente Bolsonaro e aliados estão sendo bombardeados por denúncias de corrupção, os isentos do MBL, nós nunca fomos isentos, tiveram a brilhante ideia de dizer que o presidente Lula aprovou o aborto e a mudança de sexo. @STF oficial, jaula para esses canais disseminadores de fake news. Primeira coisa que eu já acho engraçado. Vamos supor que nós estivéssemos, vamos dizer, disseminando notícias falsas. Jaula pra gente? Jaula pra alguém que eventualmente cometeu uma imprecisão? Porque
a imprensa profissional comete imprecisões o tempo todo. Então, a turma do direito penal mínimo, a turma que não pode ver um assassino sendo preso e falar: solta! Ah! Solta o menino! Ah, o encarceramento em massa. Viu alguém, eventualmente, errando, sendo impreciso, falou: não. Cadeia. Aí o direito penal mínimo, né? Aí os direitos e garantias, as prerrogativas, os direitos já. Aí tudo isso some, né? Aí os caras viram assim, ó, o próprio Stalin, né? Fuzila, mata, tira. Esses caras usaram aí um print, tá? Para um MBL News, tá? E neste print, veja só, o título que tá lá, fala o seguinte: Lula aprova aborto e mudança de sexo. E isso é o que estava sendo tratado na portaria. Era o tema da portaria. E isso é tão verdade e foi tão problemático para o governo que sabe o que o governo fez no mesmo dia? Ele revogou a portaria. O governo revogou a portaria. Então havia uma portaria. A portaria, de fato, facilitava essa questão que envolvia aborto. Era uma portaria que usava, vamos dizer, aspectos dúbios da legislação para levar à frente uma agenda que o governo sempre defendeu. Vamos lembrar que o PT e as esquerdas brasileiras sempre defenderam o aborto, isso sempre teve na gestão deles. E aí você falar que o governo Lula faz algo pelo qual o governo dele e os seus deputados defendem é difamação contra o Lula. Então, pera. Eu falar que o Lula levou à frente uma portaria que ele mesmo revoga no mesmo dia. Tá? Então, portanto, existia a portaria, existia o problema. E essa portaria tratava de um tema que ele mesmo defendeu, é difamação contra ele e crime contra a honra dele, a ponto de motivar o ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, jurista, dono de, notório saber jurídico, a pegar um print de uma página de fake news para fundamentar uma perseguição. E o que mais me espanta, que é uma instituição séria, a Polícia Federal falar: ok, vamos chamar esse cara para depor. Eu quero saber, assim, eu vou depor. Aqui não é a fuga das galinhas, né? Aqui ninguém vai para os Estados Unidos se esconder. Eu vou depor. E vai ser curioso o depoimento, que eu vou falar o quê no depoimento? Eu posso pegar resoluções do Partido dos Trabalhadores sobre a defesa do aborto, eu posso pegar a portaria que foi revogada, mas antes de tudo eu posso mostrar assim o seguinte: ora, nem foi pro ar esse link. Esse tweet foi apagado no dia. Não há nem objeto. Mas eu acho uma delícia essa discussão, porque é uma discussão que escancara não só a hipocrisia ideológica, mas o desespero do governo PT, e também uma toada, uma linha que, vamos dizer, se choca com o discurso oficial deles, de que eles são defensores da democracia. Ora, os nossos amigos defensores da democracia, eles estão fazendo uso de expedientes muito pouco democráticos, tá? Na hora de lidar com adversários políticos. E não é que, veja só, né, um bom petista, malandro, fala o seguinte: mas com o MBL vale tudo, né? Eles deram um soco debaixo da linha da cintura. Digite um aqui no chat se vocês acham que nós demos algum soco debaixo da linha da cintura com esse título que sequer usamos. Bota o título de novo. Tá? Bota aí, Bahia. Botar. Aqui, o título diz o seguinte: Lula aprova aborto e mudança de sexo. Isto não é mentira. Isto não é fake news. Isto não é mentira, isto não é fake news. Ele revogou a portaria depois, no mesmo dia. Eles acham, não. Como houve um dano pro governo, e o dano de imagem do governo é um dano decorrente dos próprios erros cometidos pelo governo, o governo é burro, não é culpa nossa, aí a crítica política nossa, válida e é permitida, porque em uma democracia vivemos, supostamente, essa crítica é criminalizada. E eu estou falando em criminalizada, porque não é, sei lá, o Lula em âmbito civil querendo uma indenização, o que seria também cômico. É o Lula, via Flávio Dino, em âmbito criminal, querendo uma condenação criminal por conta de uma posição política crítica ao governo. Mas calma que não terminou, porque a história ela fica bizarra em si. Quando a gente coloca em perspectiva o que vem acontecendo, e aí eu olho outros casos em âmbito nacional que envolvem esse governo MBL, isso aqui já faz parte de uma escalada, tá? A gente pode colocar aqui o que aconteceu com o pessoal dos inimigos públicos, tá? Que vem sendo alvo agora de uma perseguição judicial, especialmente depois de uma turma de reitores liderados pelo reitor da Universidade Federal do Paraná e até o STF,
ir até o governo federal e iniciar um trabalho assim, bem articulado, para atacar um a um os líderes do Inimigos Públicos, que era o Costenaro, o Faustino, o Matheus Batista, o Sandro, o Rafa Macris. Os caras... Porque como assim? Foi desnudada a farra, a mamatolândia, a brincadeira com o dinheiro público, que são as universidades federais, maiormente, né, as áreas de convivência estudantil e o lugar onde os estudantes, vamos dizer, têm jurisdição para cuidar, né? Eles precisavam, né? Opa, precisamos fazer algo. E aí é muito engraçado que esses mesmos professores, esses diretores, desapareceram agora nas greves, né? Que o Lula não deu aumento para eles. Mas esse é um dos casos. O outro foi o senhor Silvio Almeida indo para cima do Arthur e ordenando um inquérito para investigar o fato do Arthur ter ido na ilha de Marajó, desnudar algo que todo mundo tinha visto e o Arthur mesmo mostrou que era real. Que é, vamos dizer, o uso da ilha de Marajó como uma espécie de uma ilha do Epstein, tá? Céu aberto, tá? Para aqueles fins que nem vou citar aqui para não derrubar a live, tá? E o Silvio Almeida botou o Estado, a máquina do Estado, para investigar, para perseguir o Arthur Duval. Então, esse é o terceiro caso, tá? Quando a gente trata desse governo. E o que me preocupa é que este caso aqui é um inquérito que começou lá do meio pro fim do ano passado. Então, isso aqui tá rodando a coisa de um ano, tá? Então, assim, isso já tá aí há muito tempo. Eles estão... Então, o que mais esse governo fez? A minha pergunta é, o que mais a gente vai descobrir ao longo do processo? O que mais a gente vai descobrir no caminho? Se vocês me perguntarem, Renan, juridicamente você se preocupa? Juridicamente eu não me preocupo. Zero. Só que eu entendo o que está acontecendo aqui. A ideia de chamar um opositor para depor na Polícia Federal é um constrangimento. O ato de obrigar um opositor a ter que esclarecer para a Polícia Federal uma posição política contrária a um governo é um ato que não pode ser levado a sério em democracia nenhuma. Posso fazer uma pequena correção? Chamar um opositor para esclarecer um título clickbait. Uhum. Que assim, é uma coisa que ninguém leva a sério. Ninguém leva a sério. Então assim, o opositor vai ter que explicar um título de clickbait que não foi usado. Sim. O que é ainda mais maluco. Nós vamos explicar um título de clickbait que sequer foi usado, tá? Através de um print de um perfil de notícias falsas usados para a esquerda para disseminar notícias falsas, tá? Então, naturalmente é absurdo, tá? Mas, obviamente, é intimidatório. O fato do Flávio Dino não ter, né, tentado uma retratação na esfera civil pelo que aconteceu, e sim na criminal, é para que a Polícia Federal nos investigue. É para que a gente esteja sob, vamos dizer, o julgo da Polícia Federal. É para que eu tenha que ir prestar esclarecimentos. E é assim que funcionam as escaladas. Vocês sabem, funciona às vezes com uma coisa pequena. Aí você acumula com outra. Esse é o noticiário. MBL investigado, né, por crimes dos mais diversos pela Polícia Federal. É alvo de operação. Sei lá, de repente eles, né? Não, na verdade eles têm uma rede de disseminação de memes, como eles estavam falando esta semana. Sim, essa página inclusive falou. Esta mesma página falou que nós temos uma rede difusora de memes contra o Haddad, o que é mentira. Não fomos nós a tocar esse negócio do Haddad. Esse negócio do Haddad é espontâneo e vi várias pessoas diferentes que bombaram fazendo isso. Inclusive de esquerda. Sim, nós não temos nenhuma responsabilidade sobre esses memes que envolvem o Tachad, né, pra gente colocar nos termos deles. Só que já, né, eles vão acoplando uma coisa na outra e no final você vê o que vai dar. Em 2018, eu queria lembrar, derrubaram várias perfis e páginas, algumas delas ligadas ao MBL, mas de diversas pessoas que não sequer tinham relação com o MBL. E como é que eles fizeram essa derrubada? Eles foram construindo devagar com uma série de pequenos fatos, tá, que criavam uma narrativa de que o MBL era um difusor de notícias falsas de direita, tá? E a gente pagou um preço caro em 2018 por isso. Hoje, quando a gente olha, né, a gente, né, faz uma retrospectiva, a gente entende o processo. Isso aqui não é sequer o primeiro passo dos caras contra a gente, mas é um passo para construir uma argumentação.